diz que eu achei engraçado. Boa tarde em casa e sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Tua Cena. Nós vamos continuar a falar sobre cuidados pré-natais, ou seja, os cuidados que temos que ter durante a gravidez. É bem verdade que se a mulher e o seu parceiro tiverem os cuidados devidos durante a gravidez, há uma grande probabilidade desta ocorrer super bem, o parto também correr bem, sem complicações e a criança nascer bem forte e sem problemas de saúde. Então está aí a dica, se quiser conversar conosco sobre este e outros assuntos relacionados, você já sabe como poderá fazê-lo, através de SMS 91020 ou então através de uma chamada de voz, 82 98 46 295. Os outros canais já vão passar aí no seu rodapé. Agora sim, vamos até a rua, como é habitual, para provocar os nossos telespectadores. Até já! O que achas que o parceiro poderá fazer para ajudar a mulher grávida a ter uma gestação tranquila? É só ser um bom companheiro, aquele marido carinhoso. Tem que apoiar na parte dos trabalhos de casa, dar o acompanhamento para o centro de saúde. Eu acho que entre os dois, né, deveria haver um espírito de harmonia entre o casal. Segundo, eles deveriam ser muito companheiros para que ela sinta-se protegida, né? Não deixar a mulher ficar assim muito nervosa, não deixar a mulher pegar as coisas pesadas, ajudar ela em termos de lavar as roupas, fazer o comportamento hospitalar, dando medicamentos, essas coisas todas. Uma mulher quando está grávida tem tido alguns problemas de umas certas alimentações que não consegue comer, às vezes lança, tem tido problemas, mas há uma certa alimentação que ela gosta de comer aquilo. Tentar criar no mínimo as condições que apanhe aquilo. E não só deixar a mulher ir tranquila, deixar à vontade, criar as condições de renovar o amor que tinham antes, sentir-se mais à vontade ao lado de um homem. Porque quando ele cria os problemas, estresse, corre risco do aborto, ameaça do aborto. Muitas das vezes corre o aborto porque a mulher anda estressada. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Uau, a nossa mamãe disse tudo, não é? Acertou no limão. É verdade, é isso mesmo. O parceiro tem um papel primordial durante a gravidez e depois, é claro, né? Nesta fase, como os nossos telespectadores disseram muito bem, a mulher sofre muita pressão, não é? E às vezes ela mesma culpa-se por tudo e por nada, não é? Afinal está a viver muitas emoções diferentes e muitas das vezes não sabe gerir, principalmente quando é a primeira gravidez. Então é importante que este parceiro esteja ali do lado e lhe apoie, né? Que este parceiro mostre que está interessado com esta gravidez, transmita segurança e apoio. Você em casa pode dizer, ok, mana, mas como é que eu posso transmitir segurança e apoio? Simples, pode acompanhar a ela às consultas médicas, acompanhar a ela para fazer os exames pré-natais que são pedidos, não é? Mostrar que realmente está interessado, está preocupado com esta gravidez, com a mãe e com o bebê. A nossa mamãe aqui esteve a falar que as mulheres às vezes têm certos apetites, não é? Então procurar cuidar para que ela tenha uma alimentação balanceada. Se ela não tiver uma gravidez de risco, puder fazer exercícios, puder caminhar, ajudá-la a fazer esse tipo de coisas. Aqui quem falou do carinho, é necessário realmente renovar o carinho, renovar a atenção, renovar este amor. Às vezes começamos a sentir-nos gordas, não é? Eu estou gorda, eu estou feia, eu estou não sei o quê. Então é muito importante que o parceiro esteja ali e que lhe diga coisas bonitas para que ela não sofra nenhum tipo de stress. Até tem um dos nossos telespectadores que disse isso pode provocar, dizia, um aborto espontâneo. Então tá aí, vão algumas dicas para você apoiar a sua parceira. Vamos então de encontro à nossa primeira questão. É tua escolha, olha bem o que faz. Boa tarde, Mana Luiz. Aqui é a Amélia. Tenho uma questão para ti. Quais são os sinais de perigo com que uma mulher deve se preocupar durante a gravidez? Bem, antes de responder até a questão da Amélia, dizer que é muito importante também, acima de tudo, que o casal converse. A comunicação não pode faltar, certo? E aqui estivemos várias vezes a falar de parceiro, namorado, esposo.
É verdade que esta é a condição ideal, não é? Para que haja uma gravidez, para que venha uma criança ao mundo. Mas existem aquelas mães que, infelizmente, já não estão com os seus parceiros e não vamos ignorar isto. O importante é a mãe, não é? E o parceiro perceberem que a responsabilidade pela gravidez, pelo filho, os direitos e os deveres são os mesmos e que, embora a relação já não seja a mesma coisa, que não haja entendimento, não haja amor, o parceiro tem o dever de apoiar este momento, não é? Durante a gravidez e após o nascimento do bebê. Agora, voltando à pergunta da Amélia, ela diz: quais são os sinais de perigo com que a mulher se deve preocupar durante a gravidez? Bem, normalmente o período de gestação é de 40 semanas, não é? E isto pode ocorrer sem nenhum problema, certo? Pode ser muito sossegada. Isto acontece principalmente quando a mulher faz as consultas pré-natais, certo? Mas existem, principalmente nas primeiras semanas da gravidez, alguns perigos, não é? Que é preciso a mãe estar alerta. Estou a falar do perigo de um aborto espontâneo ou então de uma gravidez ectópica. Se você sentir algum dos sinais que daqui a pouco eu irei dizer ou tiver algum sintoma estranho, o meu conselho é que dirija-se imediatamente à unidade sanitária mais próxima, certo? Eu estou a falar-vos da perda de sangue vaginal, não é? Em qualquer momento da gravidez e ainda que seja ligeira, é sim motivo de preocupação. A perda da visão é motivo de preocupação. Se tiver vômitos em excesso, se tiver febres e ou acompanhadas de diarreias, se tiver dores abdominais persistentes, se tiver arrepios, vertigens, se tiver alguma doença ou alguma ITS, não vale a pena ficar em casa. É também muito importante prestar atenção à diminuição dos movimentos fetais. Por quê? Porque a partir da 35ª semana o bebê já começa a movimentar-se, certo? Então é importante que a mãe acompanhe isto. Tem a sua caderneta de saúde, não é, da mulher grávida, ela vai ficar ali a apontar. Como é que eu posso fazer este controle, mana? Você poderá notar que a partir das primeiras horas, a partir das 9 horas, você pode notar isso. No mínimo, o bebê tem que se movimentar 10 vezes durante o intervalo de 12 horas. Se isso não estiver a acontecer, é motivo sim de preocupação. Antes da 37ª semana também de gestação, se você começar a ter contrações, isto pode ser sinal de um parto prematuro. Então é necessário tomar atenção e ir a uma unidade sanitária. Quais são as contrações que são normais? Como é que eu sei que estou a entrar em trabalho de parto? As contrações costumam ser regulares, ou seja, de 10 em 10 minutos e depois vai decrescendo, certo? Vamos então passar à nossa próxima questão. Vida é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, boa noite, boa tarde. Aqui é André. Eu gostaria de saber quais são as posições sexuais mais indicadas para as mulheres grávidas. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Rafaela até levantou-se, ficou tão entusiasmado aqui com a questão. Câmara, Rafael, logo que ouviu esta pergunta, levantou-se. Bem, quais são as posições? É assim, normalmente a mulher grávida pode ter relações sexuais durante toda a gestação, até o final da gestação, não é? Isto se a gravidez não for problemática, não for de risco. Para saber se a gravidez é de risco ou não, o que é preciso? Ter com um técnico de saúde que ele irá dar informação adequada, certo? Posto isto, se sabe que não tem uma gravidez de risco e que pode realmente ter relações sexuais até o final e tem desejo, há sim algumas posições que são aconselhadas. Podemos começar por falar da posição de lado, que a mulher fica de lado, o seu parceiro também fica de lado e a penetração é por trás. A barriga ali está completamente livre, certo? Então, e a mulher também pode controlar de certa forma os movimentos. Tem também a posição que ela pode ficar por cima do seu parceiro,
frente a ele e de joelhos, não de cócoras. Por quê? Por que eu estou a dizer de cócoras? É que vi alguém a fazer movimento de cócoras? Não, de cócoras não pode ser, porque a mulher irá cansar-se facilmente, certo? Então tem que ser mesmo de joelhos, aí ela tem total controle da penetração, não é? E também não há pressão sobre a sua barriga. Pode também optar por fazer o contrário, que é a opção por detrás. Ela fica sentada, mas dando as costas o seu parceiro. Aí ela tem total controle e a barriga está totalmente livre, não há pressão nenhuma. Poderá também optar, mamãe e papai, olha o Daigo. Pois é, a clássica e famosa posição do papai e mamãe, em que o parceiro vai ficar por cima da sua esposa, da sua mulher, não é? Mas atenção, ao ficar por cima é preciso elevar o tronco, não é? Não vai fazer, senão irá fazer peso sobre o útero da mulher. E não pode ser. Essa posição de papai e mamãe no final da gravidez não costuma ser muito aconselhável, porque já não se torna tão confortável para a própria esposa. Barriga, sabes que a tua criança que lá por frente não vais ficar em frente, papai e mamãe empurrar a barriga ali. Olha, os mais novos nessa altura aí é só saberem que vai chegar essa fase. É tudo com o tempo e com cautela. É isso mesmo, por isso é que é mesmo importante que o parceiro eleve o tronco, não é? Para não fazer peso sobre a mulher. Também tem a posição de trás, que o homem vai ficar de joelho, a penetração será por detrás, não é? E aí é importante que não se faça no final da gravidez, porque a mulher pode perder o equilíbrio, não é? E fazer, sim, por causa do peso da barriga, pode sobrecarregar a musculatura lombar. Então, é só olharmos por isso e, acima de tudo, diálogo, não é? Acima de tudo. Diálogo. Olha, só aqui um abraço aí à esposa do nosso colega Tomás, está a adorar o tema. Eu só queria dizer aqui a Mana Noite que também o diálogo é importante em tudo, mesmo na hora H, não é? Não há que ficar calado. Se não está confortado, diga, não estou confortado, vamos experimentar aquilo, deixa-me tentar, tira a mão daqui. É falando que a gente se entende. Ficar à vontade, mas também homens nem ficar, fala muito ela. Pois é, vamos então de encontro à nossa terceira questão. Até já. É tua vida, é tua escolha, olha bem o que faz. Olá, Mananguete, eu sou a Dila. Gostaria de saber se é preciso ir às consultas pré-natais durante toda a gravidez. É tua cena, é tua vida, é tua escolha. Olá, Dila. É sim fundamental que as mulheres grávidas, não é, vão às consultas pré-natais até o final da gravidez, mesmo que ela se sinta bem. Mas não me dói nada. Mesmo assim é necessário ir à consulta pré-natal, porque se a gente reparar, as consultas pré-natais são feitas em momentos chaves, certo? Em que realmente o técnico de saúde precisa de observar a mulher, precisa de observar o bebê para saber se está tudo bem. Nós podemos pôr em risco a nossa vida e a vida do bebê porque pura e simplesmente faltamos a uma ou a outra consulta, algo que poderíamos evitar, ok? E lembrar que é um direito seu ter acesso não só aos cuidados de saúde, mas também à medicação e informação, ok? Então, não perca o seu direito, às vezes é mesmo por preguiça, eu não quero ir, está tudo bem, está a ver? Não, mas não é. Não é correto. Eu vou aconselhar aí. E outra coisa, eu acho que não há preço, apesar de que toda a gente tem que ter o seu plano familiar, cada um também vive de acordo com as suas necessidades e ao seu alcance, mas não há preço para tu saberes do estado da tua criança ou de como é que estás antes de dar parto e etc. Então não há preço e nem há cansaço nem limite. Para isso. Okay? É verdade. E é importante também porque é a única oportunidade que a gente tem de esclarecer todas as dúvidas. E não há dúvidas melhores que outras, certo? Então não fique encabulada. Pergunte até esgotar e saia de lá satisfeita. Também cabe muito ao técnico de saúde dar valor a estas questões, ok? Não medir as questões que as mulheres, os seus parceiros ou familiares fazem. É seu direito que ele lhe trate com dignidade e
com respeito, mas é também seu dever, enquanto cidadão, que respeite os técnicos de saúde, respeite os trabalhos dele, como respeitando as recomendações que eles dão, porque se nos dão recomendações e a gente não segue, não está a fazer nada, ok? A nossa SMS de hoje diz o seguinte: na consulta pré-natal, o médico já começou a falar sobre os tipos de parto existentes em Moçambique. Mas a minha mãe sempre teve os filhos em casa e eu gostaria de continuar esta tradição. O que achas, mana? Muito obrigada pela tua questão, minha querida. O que eu te posso dizer para começar é que todos os partos têm riscos, certo? Agora, o parto institucionalizado, que é aquele que é feito na maternidade, não é? É feito por técnicos de saúde, por pessoas preparadas para tal, certo? Infelizmente, o índice de mortalidade em Moçambique continua elevado. Falo de mortalidade por parte das mães e também dos bebés. Por quê? Porque algumas mulheres ainda optam pelo parto feito em casa e outras porque acabam por chegar tarde à maternidade e têm os seus filhos no meio do caminho, ok? Nestes casos, o que eu te posso aconselhar é, logo no início da gravidez, começa a procurar, assim, nas redondezas, se você não tem um familiar, um amigo que vive perto da unidade sanitária onde você irá dar o parto, para que no final da gravidez ele lhe possa acolher, certo? Existem também em algumas unidades sanitárias as casas mãe-espera. São feitas para quê? Para aquelas mulheres que vivem longe, não é? Ou então para aquelas mulheres que têm uma gravidez problemática, certo? Então, elas vão ficar nessas casas mãe-esperas até o dia do parto, ok? Volto a repetir. O parto na maternidade é o parto mais seguro. Pode acontecer, não é, durante o trabalho do parto, você ter alguma complicação. Numa maternidade, eles têm técnicas suficientes para lidar com este problema, não é? Tem também recursos humanos especializados, certo? E tem também boas condições de higiene, que em casa a gente não encontraria. Então, eu espero ter ajudado, espero também, gostava mesmo de receber notícias tuas e saber que optaste pelo parto no hospital. Estamos já no final do nosso programa. Queres dizer alguma coisa, Daiga? Não, quero dizer aqui mais uma vez que o parto, como estava aqui a dizer, mesmo em casa, é uma coisa praticada muito, mas as condições que o nosso país, Moçambique, apresenta, não inclina-se muito para esse lado. Eu sei que é uma tradição, é uma coisa que a pessoa quer continuar com a tradição familiar e a gente respeita muito isso, mas vamos jogar pelo seguro. Eu acho que é pelo país que a gente mora ainda. Porque eu sei que fora de Moçambique, a Europa fazem muito na água, no banho, mas é um acompanhamento muito sério. E nós não temos profissionais de saúde. Profissionais, quer dizer, não digo que não tenhamos isso, mas não é muito comum. Não é muito seguro, é verdade. Pois é, o nosso direito do utente de saúde diz: tens o direito a receber todos os cuidados de saúde, incluindo medicação e aconselhamento necessário para teres uma gravidez segura e saudável. O dever do utente de saúde diz: durante a gravidez, tens o dever de cuidar adequadamente da tua saúde para protegeres a tua gravidez e do teu bebê, incluindo ir às consultas pré-natais e seguir as recomendações dos técnicos de saúde. Bem, chegamos mesmo ao final do nosso programa. Você já sabe que para entrar em contato conosco é fácil, através do nosso Facebook, do nosso e-mail, que já vão passar. SMS 91020, chamada de voz 8298 46 295. Até quinta-feira que vem e porte-se bem. Muito obrigado, Mana Noite, pela presença. All White, dia 25, é o próximo fim de semana já. Já sei. All White. Não me esqueço. Vamos conferir um break e voltamos com Liloca, que é a nossa convidada. Vem Panda. Até já. Olha bem